Acho que deu algum problema aqui. Mas a gente tá esperando o Marcelinho entrar. Eu já falei com ele. Deixa eu olhar aqui. Ah, da Alejandra, né, meu? O Marcelinho não tava conseguindo entrar lá. Mandei o link de novo. E vocês estão conseguindo ver a caixinha de pergunta para mandar? Não? Tenta mandar pelo comentário mesmo. Porque aqui. Ah, boa. Agora sim. Vamos iniciar. Pode ficar. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? A gente conseguiu. E ó, quem tá aí atrás? Eu, O Heitor. Heitor? Oi, Heitor! Vai dar espera, não? Hum. Aquele Beck. O Bento, ele tá aqui ao Oi, lado. Bento! Oi. Ó, primeiro, em nome da equipe Alejandra e da Alejandra, queria agradecer por ter aceitado o convite. Eu que vou fazer as perguntas, vou fazer. A gente vai interagir aqui e tá todo mundo de olho, já tá comentando, já estão todo mundo ansioso. Ah, que bom, que bom. Eu queria começar perguntando, é, pedindo para você se apresentar um pouco, falar sobre como, quando e aonde você começou a montar e da onde veio essa extração, enfim, o início de tudo. Sim, eu dei início aos 8 anos, na Serra do Rio. Nós morávamos em frente à praia e tudo, e aí um dia o meu pai mudou, foi para a Serra, Miguel, né? E Uhum, lá eu comecei tendo aula aos 8 anos, mas eu ia muito pouco, montava só as quartas-feiras. E aí, pouco a pouco, o meu pai e esse senhor com quem eu tinha aula, o Hugo, ficaram grandes amigos, assim. Aí eu comecei a fazer aula de graça, mas eu tinha que uhum. fazer tudo. Tratar, limpar a cama. E aí, acho que a paixão mesmo nasceu, acho que foi nesse instante, assim. Eu já gostava muito, sempre que eu via alguém montado e tudo. E aí, pouco a pouco, eu fui gostando cada vez mais. Então, eu monto desde os 8 anos. Eu comecei a montar mais afinco, assim, mais a sério aos 11 anos. Eu comecei Uhum. a montar todo dia mesmo, a ter mais tempo, assim, todas as tardes e tudo. E aí, cada vez mais, depois, aos 12, foi a minha primeira prova fora de casa, assim. Enfim, acho que o início foi mais ou menos assim, na Serra do Rio, Miguel Pereira.
Aham. Uma coisa bem simples assim, mas foi ótimo, foi muito bom. E quando foi que você decidiu e você viu que o hipismo seria a sua profissão, que você iria seguir essa carreira? Teve algum momento específico? Foi indo? Teve alguma outra possibilidade? Você teve alguma outra, não possibilidade, mas assim, opção, tipo, vou tentar alguma outra coisa? Ou você sempre quis fazer o hipismo como a sua profissão? Ah, na época, quando a gente morava ali no Recreio, era praticamente em frente à praia, eu queria surfar, né? Eu queria Uhum, viver de, de surf, mas naquela época não era uma coisa muito fácil e digamos que eu não surfava tão bem quanto os meus amigos. Eu tinha um grande amigo chamado André e Betinho, e os dois eram irmãos e surfavam muito. Uma vez eu vi uhum, eles surfando, eu falei, ah, nunca vou ser tão bom quanto eles. E cavalo era uma coisa que eu sempre amei muito, e como nesses anos que eu passei na Serra, o mar ficou um pouco mais longe, uhum. acabou que o hipismo virou mesmo a minha grande paixão, e eu já mostrei assim desde o início que eu realmente eu ia montar melhor do que eu surfava, não foi não foi uma escolha, o jeito era esse mesmo, e graças a Deus eu amo muito aquilo que eu faço. E eu comecei a levar a sério mesmo, a ver que eu queria fazer aquilo dali muito cedo. O meu pai, ele me colocou para fazer muitas coisas, inglês, piano, Uhum. taekwondo, judô, hipismo, e no final só ficou o hipismo mesmo. Acho que com 13 anos eu já vi que era aquilo ali. Eu acho que até um pouco antes, mas vamos dizer que, porque aos 13 anos eu já dava aula, já tinha alguns aluninhos dando início, eu já dava Aham, uma ajuda para quem dava aula, né? que A legal. parte de guia, assim, eu já estava Hum. nessa área. E eu acho que foi isso daí, aos 13 anos. Aos 13 anos é que eu vi que ia ser sério. Sim, encosta a porta. Isso é muito bom, porque tem gente que até tá assim, bem mais velha, até meu caso, por exemplo, que eu não sabia, mudei de faculdade, aí a gente fica um pouco perdido, mas quando começa assim cedo é maravilhoso, porque você se Sim, dedica realmente àquilo dali, dediquei. enfim, é muito bom. É, E falando nisso, eu já ia falar nesse ponto que é sobre o surf, porque eu fiquei sabendo, provavelmente você deve saber, quem me contou que você pega altas ondas. E Não, como é que não é verdade. e como é que você, mas isso acaba sendo um hobby para você, né? Como é que você está fazendo hoje? Você sente falta? É um momento seu de relaxar? Como é que você tem essa ligação com outro esporte, com o surf? Hoje em dia eu surfo muito pouco, né? Só quando eu vou ao Rio mesmo. Eu prefiro até, para mim, de onde eu tô para ir à praia aqui, eu tenho que ir de carro num dia, na sexta-feira, eu faço em 3 horas. E Viracopos fica ao lado aqui de casa. Uhum, Então, para mim é muito mais rápido pegar um voo e estar em casa do que pegar um carro, 3 horas de trânsito e tudo. Eu até quero ir a outras praias aqui, mas sempre eu uhum. pego tanto trânsito. Eu ultimamente surfo só quando eu tenho férias e eu gosto, é um esporte que me faz ficar é, muito mais calmo, assim, é uma hora muito zen, né? O surf é muito bom. Eu faço outros esportes, eu sempre fiz luta, skate eu gosto muito, bicicleta, corro. Esporte é uma coisa que eu adoro. Mesmo quando eu tiro férias, eu consigo até me manter mais em forma, porque eu acabo fazendo mais Sim. coisas do que quando eu monto. Montar acaba que me ocupa bastante tempo, mas eu adoro esporte. É, pô, muito bom. É bom que você se mantém bem ativo, independente da época, né? E voltando a falar sobre a sua carreira, quando você viu que sua carreira alavancou, como é que foi esse momento, assim? Teve algum marco que você é, falou que eu tô muito bem, eu tô ganhando tudo, então eu tô acertando bastante, tô errando bem menos? Teve alguma competição?
com algum cavalo? Algum momento que você viu que deu uma alavancada, que deu, falou assim, ah, tá tudo certo. Eu tô no caminho certo. Teve, mas não foi através de vitórias, assim. Foi Uhum, a gente, a gente ia muito ao Jockey Club, comprava os puros-sangues, né? E aí fazia, colocava em prova e tudo. Então, nessa parte, eu vi que dava muito certo. A gente conseguia ter bons resultados fazendo os potros e eles chegavam rápido nas provas boas ali. Mas as vitórias mesmo, elas vieram um pouco tarde. Eu acho que mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos, a gente ganhou um puro sangue já um pouquinho mais velho assim, uhum. e ele acabou ganhando muita prova de 1,20 m, 1,30 m. E aí depois, mais tarde, até um pouco mais cedo, eu também já tinha feito umas provas um pouco maiores, mas eu tive uma carreira de vitórias mais tardia. Eu Entendi. não fui uma pessoa que desde cedo ganhou muita prova. A minha função era fazer ponto e pegar a parte de recalchutagem, porque a cada ponto que a gente vendia, entrava algum na troca em um estado totalmente lastimável, e aí a minha parte era recuperar ele. Então, eu acabei virando um bom mecânico. Acho Entendi. que o meu ponto forte até hoje, eu sou melhor mecânico até do que piloto, graças a Deus. Então eu consigo produzir bastante e ao invés de só usar, eu consigo dar uma vida útil a eles, assim, uma vida atlética muito mais extensa Sim. do que alguns outros atletas. Isso é para mim, eu vejo como uma grande E você vantagem, acha... mas Pode eu falar. acho que veio dessa forma. Quando eu vi que eu realmente, muito jovem, eu já era um bom mecânico, que eu realmente eu consegui ver isso muito cedo, aí dali eu vi que eu estava nos passos certos, que eu tinha que meter a cara nisso aí mesmo. E você acha que essa parte de ser o mecânico, né, trouxe benefícios para você? Foi bom você primeiro começar a, a sua carreira fazendo os potros e tudo mais? Ou você acha, enfim, o que que você acha em relação a isso? Que foi bom? Que tá sendo, Então, que foi uma eu coisa acho, positiva? eu acho que foi. Teve mais benefícios, mas acho que como tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado que não é tão bom. Por exemplo, se eu tivesse mais poder aquisitivo, essa parte não Uhum, teria sido feita, né? Teria pego algum atalho em algum ponto, me dedicado mais à parte de competição, vitórias, é uma parte que as pessoas veem mais, né? uhum, O sim. bastidor ali, a parte mais equestre mesmo, só quem vê são as pessoas mais velhas, né, as pessoas que montam há pouco tempo, elas se importam mais com quem ganha. Se você ganha, você é bom. Se você não ganha, você não é bom. Eu não Uhum, fui bom durante muito tempo. Não foi 1 ano, 2 anos, foi durante décadas. Né? As pessoas que passavam pelo meio só não faziam ideia de quem eu era, só quem fazia ideia de quem eu era eram realmente aqueles mais grisalhos, os mais velhos, que já sempre me deram apoio. Elinho, Rita, Jorge Ichazo, Hércules, sabe? Só os mais velhos. Zé uhum. Paulo, que foi quem sempre me deu força. Então, sempre foram as pessoas mais velhas que viviam disso, que me davam algum apoio, se possível. Mas eu acho que, por um lado, hoje em dia, para mim é tudo. Eu sou quem eu sou hoje em dia, justamente porque o meu ponto forte é esse: eu consigo montar qualquer cavalo, eu consigo fazer com que qualquer um deles chegue ao seu ápice, à sua melhor forma. Então, foi uma época penosa, digamos assim, mas que hoje em dia eu colho bastante frutos. Ah, então, isso é muito bom. Isso é porque teve seu momento, teve um momento lá de, enfim, você fazer. Não foi muito bem escolhas, né? Mas tinha que passar por esse momento e agora Sim, tá arrasando aí, né? Então, obrigado.
E falando um pouco sobre a rotina dos cavalos, como é que é a sua rotina de treino com eles? Quanto tempo você trabalha os cavalos? Quantas vezes por semana? Se tem alguma coisa que você gosta de fazer? Sempre salta pouco? Como é que alguns exercícios? Como é que funciona isso? Normalmente, fora dessa época em que a gente está vivendo agora, eu treino muito pouco, eu salto muito pouco, porque a gente acaba estando muito mais tempo em prova, competindo muito, então a competição já faz com que eles aprendam bastante coisa, então eu evito saltar em casa. Quando eu salto, se tem uma prova assim no espaço de 20 dias, aí eu faço um treino um pouquinho mais baixo. Os cavalos mais novos saltam menos prova, em compensação, eles treinam mais em casa. Os cavalos mais Uhum, prontos, treino é quase zero. Eles saltam muito pouco, eu mantenho mais na parte de plano. Eu tive a grande sorte de, por muito tempo, montar com o Stefan Dobe. uhum, E ele me passou uma parte muito boa de plano. Eu sei muito pouco sobre dressagem, mais voltado para o salto, né? uhum. E eu gosto mais do que saltar até. Se deixar, eu fico em casa só fazendo plano, nem saio para prova, nada. Eu amo. Eu acho que é tão difícil, né? Quando a gente faz ali, você vê que precisa, que o esporte é muito vasto, né? Que você tem que aprender Sim. muita coisa. A gente sabe o ABCD e ainda tem muita coisa à frente. E então eu salto pouco em casa. Normalmente, os cavalos que precisam mais condicionamento físico, eu aprendi na época que eu montei no México. Eu dei a grande sorte que grandes ginetes iam nesse aras, montavam para o dono desse aras, La Silla. Na época era o Rolf Goran Bengtsson, tinha o Frank Slotak, e o Frank Slotak ele me falou Uhum. que quando ele montava o Cassini, e depois o Corrado, os cavalos tinham uma grande dificuldade de colocar estado, eles eram muito frios, e ele montava às vezes 1 hora, 1 hora e 20, e ele viu que funcionava melhor quando ele dividia o treino em duas partes, porque depois de 45, ou quase 1 hora, os cavalos começavam já não respondiam tanto, e ele Uhum. exigia mais, então ele falou, eu dividia em 35 de manhã, montava os 35 ali, pá, e depois à tarde mais 35. Então meia hora cedo, um pouquinho mais meia hora à tarde, todo dia, ou um dia sim, um dia não. Então os meus, hoje em dia, eles sempre saem 2 vezes ao dia, ou eu dou uma guia, por exemplo, a gente monta aqui de segunda a sábado. Segunda-feira, os cavalos que são um pouco mais eufóricos, mais quentes, assim, ou mais jovens, eu coloco eles soltos, os piquetes são bons, não são muito Uhum. grandes, e eles brincam um pouco e pastam. Se eles têm muito gás, a gente dá uma guia, uma rédea Uhum. gog curta, né, um bridãozinho um pouquinho mais forte, para eles terem o horário deles, mas se posicionarem como tem que ser. De tarde, andador. Na terça-feira, a gente já trabalha normal, que aí eles já tiveram um dia, né, assim, de adaptação para você não montar e eles não estarem bem, você acabar sendo um pouco mais bruto. Então, eu prefiro que o primeiro dia seja um pouco deles assim. Na terça-feira eu monto um pouco mais. E aí, se é um potro novo, na quarta-feira eu vou e salto. Baixinho, Sim. ginástica abaixo, boto uma pista com um duplinho mais curto, um ping-pong, faço várias vezes ali. Se os cavalos são mais velhos, na quarta-feira, exterior. Né? Na quinta-feira eu Uhum. repito a guia e aí vou. Na sexta-feira monto e aí sábado possivelmente ou eu salte ou eu vejo alguma outra coisa para ser feito. Mas normalmente eu salto cada um deles uma vez só por semana nesse período agora em que a gente está, que Uhum. não tem prova. Agora Entendi. a gente monta agora, assim como não está tendo prova, a gente monta 4 dias, né? 2 dias eles ficam soltos e um dia andador só, porque a gente está com uma rotina, digamos, normal, mas assim, 25% mais suave, porque não tem lógica a gente também Sim, ficar desgastando tanto eles assim. sim. E aproveitando o gancho que você falou sobre o trabalho de plano,
É, quando a gente vê muito na escolinha, quando a gente olha para esse lado, tem muitos pais, e não só na escolinha, na verdade, eu acho que muita gente pensa que o filho tá bom quando tá saltando, quando tá indo para a prova saltar. O que que você acha em relação ao trabalho de plano? Aí é bom você falar o que que isso melhora para você e para o pessoal, para eles entenderem que não é só o salto, não é só saltar. Eu acho que Exatamente, tem um exatamente. trabalho antes. Equitação é uma coisa muito mais complexa do que isso daí, né? Eu acho que a pessoa, a pessoa tem que ter a técnica, Uhum, entendeu? Não adianta ela sair fazendo as coisas. E já foi tempo que as pessoas saíam fazendo assim, no próprio surf, você vê o quanto os caras treinam. Pessoa que faz esqui, uhum, né? Vai para o quanto ela treina, ou realmente os pais acham que o cara desce aquela pista 100 vezes ao dia, né? Acha que o cara não exatamente. faz um treino. Ou, Então, o que a minha experiência hoje com 42 anos e dando aula, vamos dizer, desde os 13, os primeiros alunos ali, os pais estragam tudo, tudo. Eu tenho dois filhos, meus dois filhos montam um pouco. Eu vou suave com eles ali, porque eles têm que aprender a montar. Saltar é uma consequência. Então, quanto melhor eles se encaixam e acham maneiras, técnicas de controle, de aceleração, freagem, uhum, de curva, quanto mais eles têm poder sobre isso, mais domínio eles têm sobre essa parte básica, quanto mais alto o seu nível básico, melhor, mais longe você vai. Na nossa vida, escolaridade é tudo. Quanto melhor suas escolas de base, mais longe você vai. Às vezes você não precisa nem se formar, você já teve uma base tão alta que uhum, você tem um dom, você alcança qualquer coisa. Então, os pais investem fortunas em boas escolas, mas quando põe o filho para fazer algum esporte, ele se vê no filho, ele quer que o filho seja e faça aquilo que ele não foi, ou que ele desejou fazer. uhum. Então, isso daí, sabe, deixa a criança aprender a montar e no seu tempo, aprender a conhecer o cavalo, sabe? Saltar é uma consequência. Quem faz adestramento e salto, quem faz os dois, não um dos dois. Quem Uhum. já fez os dois sabe o quanto adestramento é difícil fazer aquilo ali. É bem difícil. Porque fazer uma coisa, mas fazer bem feito é totalmente diferente, né? Então, acho que os Exatamente. pais têm que ter mais calma, saber que cada coisa ao seu tempo eles vão perceber. No Aras Pegas eles não vão passar por isso, mas às vezes tem escolas que não querem que o aluno evolua tanto para não perder aquele aluno ali. Uhum. Eu conheço a escola, né, do Aras Pegas, sei como vocês fazem as coisas, vocês são ótimos, sabe? Meu filho, o Bento, montou aí durante anos, e para mim foi a melhor fase dele montando que eu já vi ele Ah, ter. Foi nessa época maravilha. que ele realmente se interessou, sabe? Quis Uhum. montar, montava super bem. Eu sinto falta de ter o Bento montando aí, e o mais novo agora, a mesma coisa. Você que. Ai, obrigada primeiro por isso. A Alejandra, a gente está escutando tudo também. E aproveitando para falar sobre isso, hoje, como é que eles treinam? Você que passa treino, Diana, como é que. Ou tem uma outra pessoa por fora, você não quer se meter muito, como é que funciona? Nós somos em três agora, né? Eu tenho um aluno uruguaio, ele monta aqui, Uhum, salta as provas e tudo, e ele acaba me dando alguma ajuda. Hoje em dia, o Bento, eu dou mais aula a ele está voltando agora, ele parou praticamente um ano e meio, e aí ele tinha tem um pônei, Pampinha, chamado Pindorama, que é um sonho, queria eu ter um pônei desse quando eu tinha a mesma idade dele, e ele ganhou, na verdade, é dos dois o pônei, e eles ganharam uma égua nova agora, que é espetacular. A égua, eu vou saltar todos os mini grandes prêmios com ela ali, e o Bento uhum, vai usar nas provas que ele quiser ir. Eu não ponho, eu quero que ele monte, isso eu já expliquei bem para ele,
mas ele viver disso ou não, sabe? Encosta a porta aqui. Ele viver disso ou não é uma escolha dele, ou querer saltar mais alto ou não é uma escolha dele. Eu quero que ele monte, que às vezes viaja, vai na casa de algum amigo, o pessoal vai montar, tem que... E outra, ele também vai poder colher algum fruto do que eu plantei, de uma forma ou de outra, ou tendo novos amigos, eu acho que o nosso esporte, a melhor coisa dele é que ensina muito sobre a vida, sabe? Se você aprende a ser forte. Você tem que ser muito forte. Às vezes você treina, vai na prova, faz uma falta e você nem classifica. Você não fica nem entre os 10. Uma falta. Isso quando a gente não vai mal, ainda tem isso. Então você aprende a ser muito resiliente. Você vê que você tem que ser forte, sabe? Você tem que perder, ir lá e fazer o mesmo esforço, ou um esforço maior, e às vezes perder de novo e continuar se dedicando até ganhar, e você ganha e classifica, que não é aquela coisa, não, vou fazer o que nem assim, natação, corrida, que depende só de você, não. Tem que calhar no dia ainda do cavalo estar num dia bom, acordar bem. Então você aprende a lidar com algumas incertezas que a vida tem. Né? A gente não pode calcular tudo, a gente pode calcular o nosso esforço, mas a gente não sabe o que a vida traz, e você aprende a justamente isso. Não é porque uma porta fechou na tua vida naquele instante que você para, não, você continua fazendo o mesmo esforço. Então acho que o hipismo ensina muito isso, muito mesmo. Verdade. E é bom que todo mundo... a gente vai para a prova, a gente mais perde do que ganha, né? A gente deixa... nem sempre a gente fica em primeiro lugar. E é bom a gente aprender com os erros e aprender essa parte da competição, que é bom a gente ir lá se divertir, fazer o que a gente gosta, e tudo é consequência. E até o comentário que eu ia fazer antes, eu esqueci, quando você falou que sobre a categoria de base, se a gente se na base a gente estiver bem, a gente vai até mais longe. Uma coisa também que eu me atentei é se o pessoal, e aí você me corrige se estiver errado, mas eu acredito que não. Se todo mundo tiver realmente uma base muito boa, o esporte se torna até muito mais seguro, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente, eu acredito que muitos pais, eu já escutei pais até lá na equipe falando assim, ai, minha filha escolheu o adestramento, graças a Deus, porque, tipo, tem um pouco menos de risco. E aí todo mundo, é bom entender que é bonito ver saltar, é bonito fazer o adestramento, é bonito estar com o cavalo, mas tem que ter o trabalho de base, que nem sempre todo mundo gosta, mas é importante para ter segurança, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo as perguntas. Fizeram muitas perguntas para você. O pessoal é muito curioso. Que bom, que bom. Falando em prova, você fica nervoso em prova? Hoje em dia você ainda fica? Fico até quando eu salto um potro numa prova de 1,10 m. Mas é uma coisa que me movimenta, né? Eu, por exemplo, as minhas melhores provas, as minhas maiores vitórias, particularmente, eu não sei se para todo mundo foi assim, eu espero até que não, mas foram de pistas que eu reconheci e fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer hoje? E você acaba acionando, isso me faz muito bem, sabe? Essa coisa, nossa, tá difícil, porque você, como se girasse uma chave meio que de sobrevivência, e você acaba tendo um reflexo muito mais puro, sabe? Muito mais instintivo. Eu procuro estar o melhor treinado possível, deixar a minha tropa bem treinada, eu também, bem em forma, para nessas circunstâncias o meu instinto falar mais alto, mas o meu corpo responder 100% aquilo ali. Então esse nervosismo me faz bem. Mesmo porque eu volto ainda a jogar mais uma vez o nosso esporte para as áreas da nossa vida. Uma prova do Enem que você faça, um novo emprego que você vá tentar, todo esse friozinho, a gente tem que usar isso para justamente gerar a confiança, a força na hora da dúvida. É justamente na hora da dúvida que você tem que ser decisivo. E às vezes, num primeiro momento que você vai lidar com
com esse tipo de coisa, às vezes você tem alguma atitude que não é a melhor, mas você pelo menos teve a atitude e você vai aprender com o seu erro, se não foi a atitude certa, a corrigir aquilo ali. Mas essa atitude eu acho que é necessária para todo mundo, em qualquer área. Então, no nosso esporte, a gente tem essa grande sorte de aprender a lidar com isso ali. Falar, nossa, meu dia hoje, não sei como é que vai ser, o cavalo será, como é que será que ele tá, e você saber, o dever de casa foi feito, eu treinei bem, eu montei bem, ele assim, dormiu bem, tá com a cama boa, comeu bem, tá tudo ok, então vamos lá, vamos fazer o que é para ser feito, fazer aquilo que eu gosto, e se for o nosso dia, a gente ganha, se não for o nosso dia, vai ser no próximo dia, mas vamos lá, vamos viver, fazer o máximo hoje, ver o quanto eu posso melhorar, então acho que esse nervosismo a gente tem que usar para isso. É muito bom. Já te deu branco no meio do percurso? Ou você já errou o percurso? Já. Errei algumas pistas quando eu era mais novo, assim, normal, né? Bem no meu início, assim. E acho que ano passado, acho que foi a 2019, eu errei uma pista que eu já não errava há vários anos, assim, quase década mesmo, que foi um momento que até hoje eu mais me concentrei para fazer uma pista, e foi exatamente a pista que eu errei. Eu fiquei uns 2, 3 dias pensando nisso. E aí depois falando com um grande amigo meu que já, né, representou a equipe em Pan-Americano, em Jogos Olímpicos e tudo, ele falou que estava fazendo coaching lá fora, até ele mora, e o coaching falou para ele, a gente monta muito igual até, nós temos um estilo bastante igual, assim, e a coach falou, você tem que botar menos peso nisso que você faz, e foi justamente isso. Eu já sei da responsabilidade que é, eu acabei me sobrecarregando, era um percurso por equipe, os membros da minha equipe não tinham ido bem, eu era o último, e eu meio que mentalmente falei, não, isso aqui vai ser como a final da Copa do Mundo, tá tudo em minhas mãos, eu me sobrecarreguei. Sim. E tinha uma parte da pista que era um triplo assim, e eu no primeiro, que era a parte pior, eu no primeiro momento que eu tive, eu vinha fazendo a pista, e quando eu vi o triplo, eu já fui nele meio que para resolver logo a coisa, sabe? E aí você vê o quanto isso nos teus alunos funciona assim, você não sobrecarregar o seu aluno nem de informação, nem de pressão. Você tem que deixar o teu aluno com coragem, com responsabilidade no que vai ser feito, atenção, mas não sobrecarregar. Isso serve até para os pais, sabe? Tem que treinar e tem que fazer o dever de casa, que nem escola. Aprende o A, E, I, O, U, a professora passa o dever de casa, chega em casa, faz o dever de casa, que é o nosso treino diário. O dever de casa nosso é o treino diário que todo professor passa. Você sabia como você treinou, vai lá e faz. E o coaching dele falou exatamente isso, desse meu amigo. Não se sobrecarrega, vai lá, faz o que você gosta, o que você sabe. Treina forte. E foi um momento que eu errei a pista e que eu fiquei vários dias pensando o porquê, até encontrar o porquê. Porque realmente foi um buraco negro, assim, sabe? Para você ter uma ideia, eu errei tão perfeito que o júri não viu. Só viu quando eu estava indo para saltar o último salto. Quase ninguém se deu conta, sabe? Que não foi assim, uma coisa... Por pouco passa, né? Por pouco passa. Mas, caramba! Eu acho que foi por não saber utilizar corretamente esse nervosismo que a gente sente. Eu queria alguma coisa além desse nervosismo que me fizesse ter um resultado que melhorasse o que não foi feito pelos outros membros da minha equipe, mas não tem isso, né? Ninguém é assim super-homem. A gente tem que fazer aquilo que é para ser feito, dando o nosso máximo, mas todo mundo tem um máximo, digamos assim. Exatamente. E você já teve algum momento difícil em que você pensou em desistir, não seguir adiante com a profissão, desanimou com alguma coisa?
Ou você sempre esteve assim, motivado? Como é que Eu já você já tive lidou com vários isso? momentos. Eu já tive vários momentos em que eu pensei seriamente em parar mesmo. É assim, trauma, eu passei por um trauma muito forte, eu tinha 15 anos muito forte, né? Pessoas passam por Uhum, traumas muito piores que esse. Eu tinha 15 anos, ia ter um campeonato brasileiro de júnior no Marapendi, eu montava um puro sangue e o meu professor, o Zé Paulo, montava outro. Os cavalos eram muito jovens. Um cavalo uhum, já tinha saltado provas de 1,30 m, acho que duas provas de 1,30 m, e o outro era um super craque, um cavalo super craque, mas que tinha saltado até 1,20 m. E um brasileiro de júnior é uma prova bem forte, né? Eu fui uhum, saltar os dois. No primeiro dia, o armador colocou um rio que ninguém tinha visto ainda daquela forma. Ele colocou o rio sem a sebe e um vertical com duas varas em cima, a 1,40 m, assim, e metade da prova não conseguiu passar aquilo ali. Eu passei com os dois, mas os dois meio que caíram em cima e levaram um certo susto. uhum. Esse rio, um deles não pôde saltar os outros dias, ele rompeu uma musculatura da coxa, não pôde saltar até durante um ano, ou seja, para mim ele já foi um certo trauma, e o outro pôde saltou o segundo dia, não teve rio, eu fiz zero, e aí no último dia ele armou um duplo de Oxer, que já é um duplo bem chato, e uma linha em curva para esse mesmo rio, a 7 lances ou 6 lances assim. Eu caí, saltei o duplo, recebeu, quando eu olhei para o rio assim, eu senti que o nome dele era Ouro Negro. Ele olhou o rio, que ele já tinha, ele viu que ele ia para onde ele já tinha passado um susto, eu montei forte, ele saiu um lance antes, e na época os rios eles tinham uma borda lateral Uhum. de cimento, e essa era um pouco alta assim. Ele saltou um pouco para o lado, bateu a mão naquela borda e fraturou a mão na mesma hora. Ele, quando apoiou, ele caiu por cima de mim. E aí acharam que era a minha perna. Fez um estalo alto. E quando ele ficou em pé, quando eu fui olhar, ele estava uns 15 metros à frente, já com a mão no ar, assim. E ele fraturou a mão, né? Esfacelou os ossos, não tinha jeito. Sacrificou no mesmo dia. Eu fiquei um ano sem saltar prova, só montando em casa. O Zé Paulo, a pessoa com quem eu montei durante muito tempo, ele é um grande atleta, assim, ele me deu bastante força mental, ele me deixou bastante tempo em casa, não me botou pressão zero, sabe? Uhum. Ele deu o tempo que era para ter dado e eu segui ali montando. E engraçado, eu não pensei em parar de montar, eu pensei em parar de competir. E aí depois, Uhum. mais velho, quando eu me tornei assim profissional de maior idade, depois dos 19 anos, eu passava muito tempo a pé, sem cavalo nenhum, sabe? Por mais que eu conseguisse recuperar vários, assim, ninguém me deu muita chance nessa Uhum. época. E aí eu pensei nessa idade assim, em seguir uma outra coisa, mas eu tive um grande amigo chamado Hércules Gadelha, Uhum. que sempre me deu um apoio enorme. E depois, numa segunda vez, quando eu já tinha uns 23 anos, eu tinha voltado, não, ainda não tinha ido para a Europa, e eu também pensei em dar um tempo longo, assim, largar mesmo, comprar um barco, Uhum. viver de pesca. E aí eu tinha uma grande amiga, tenho uma grande amiga chamada Edith, e a Edith, o esposo dela nessa época, o Gilles, eles são franceses, né? O Gilles me falou: Marcelinho, você é muito novo ainda, você tem que aproveitar os próximos 10, 20 anos para trabalhar o máximo, e aí daqui a 10, 20 anos você faz isso daí, você vende tudo, compra um bar e vai. Mas por enquanto você tem muita disposição física para abrir mão. As coisas não são fáceis, é isso aí, mas. E não eram fáceis, não eram nada fácil. Você poder fazer uma coisa e não ter a chance de fazer Uhum. é muito difícil, mas são coisas que. Tem gente que passa por coisa muito pior. Coisa que a pessoa que quer ser médico, que quer
sei lá, fazer qualquer outra coisa, ela está numa fase ruim, e eu insista, insista. Se é o que Sim. você gosta, se é o que você ama, insiste. Hoje eu estava até conversando com a Alejandra e com a Lu lá no Aras que justamente surgiu essa pergunta do se você já se a gente já pensou em alguma vez desistir, parar e não querer saber mais e tal. Eu até brinquei com ela, falei assim, eu fui forçada a parar, tipo, fui estudar fora e tudo mais, então eu não Sim, conseguia. Mas é uma coisa que a gente gosta tanto que a gente vai se encaixando, né, com o momento da nossa vida, não para totalmente, mas vai tentando amenizar algum trauma, alguma coisa do tipo. Você acha esse acidente foi o seu pior tombo, seu pior acidente em relação a não, isso? não foi, não. Eu já Não. levei alguns tombos piores. Meu pior tombo foi saltando uma poltra de 4 anos, um obstáculo que devia ter 60 centímetros, que tinha um plástico azul embaixo fechado, assim, eu dobrei o plástico, ele ficou com os 2 palmos, assim, para justamente ensinar ela a passar o plástico. Eu acho que nem 60 devia ter. Eu estava montando no Golf Club, em Teresópolis, e aí eu já tinha feito alguns outros saltos, e aí tinha esse um pouquinho mais baixo, eu vim um pouco mais forte, assim, para ela passar, Uhum. e ela saiu do chão, fez o gesto, quando ela viu aquele fosso, aquele plástico azul embaixo, ela levou a mão para frente, mas ela viu que não era na hora certa e recolheu, assim, então ela meio que pedalou no ar, só que se recebeu ajoelhada e virou por cima de mim. Eu, durante, eu já virei muitas vezes assim, muitas vezes. Quando eu era mais novo, era um tombo que para mim era recorrente, porque imagina que a gente pegava puro sangue no jockey, Sim. então os cavalos não sabiam nem trotar, né? E aí, para mim, era um tombo que eu tirava onda, assim, eu já rolava, já caía em pé, só que eu já não era mais tão jovem assim, e eu vi que a égua, como ela estava muito rápida, ela ia cair realmente em cima, né? E quando eu vi o tombo, eu meio que me lancei rápido para rodar rápido e já sair debaixo dela. Eu Aham. bati muito forte o ombro, aí Cara. rompi 2 ligamentos aqui no ombro. Até hoje eu sou um pouquinho torto por conta disso. Na época eu não tive um médico muito bom e não, enfim, mas foi meu pior tombo, foi um tombo feio, ou seja, saltando um Cara. poço de 4 anos, um obstáculo minúsculo. É, ontem a gente fez uma live com a Giovana Paz de adestramento, a gente estava falando justamente isso, a diferença do salto e do adestramento. As histórias dos tombos não dá nem para comparar, né? Tipo, o salto, por isso que é muito bom ter uma base muito Sim, boa para evitar esse tipo de coisa, é, mas você é outro nível, né? Já salta cavalos novos, enfim, já é outro patamar. Agora vamos pular para as dicas, para os conselhos para os alunos, que o pessoal veio perguntar. Essa aqui foi a mais perguntada. E assim, eu acho que é a pergunta de R$ 1 milhão para os iniciantes. Como achar as distâncias? Porque tem muita gente que começa agora, não sabe o que é, nem como realmente funciona. Se tem algum. ó, é, co- então vamos dar início então pelo início. Para quem não conhece, distância é uma coisa fácil de você entender se você não monta, né? Você vai chegar em casa, você vai pegar uma mesa ou um banco, vai botar 2 bancos um ao lado do outro assim, e você vai vir correndo de mais longe possível e vai tentar saltar por cima desses bancos ou dessa mesa, que a mesa é um pouco mais igual a um boxer, né? Uhum, Então, se a pessoa leiga, né, se ela pisar, o último passo dela for muito de longe, ela vai cair em cima, né? O salto ele está aqui. Se ela sair de muito longe, se ela sair de muito perto, ela vai dar uma pancada nessa mesa ou nesses bancos. E aí é a mesma coisa. Então a pessoa tem que aprender, né, a saltar a pé, uhum. medindo o salto de longe. Alguns vêm, quando vê que está muito perto, a pessoa dá aqueles
passinhos mais curtos assim, para lá e salta. Ou se não vê que não vai chegar, aumenta o passo. Então, quem está montado tem que sentir como se a pata do cavalo fosse os pés dele. Então, vê o grau de dificuldade que é para quem para quem é leigo. Então, é como se você calçasse, vestisse cada cavalo que você monta. Então, você tem que sentir onde o anterior e o posterior dele bate no chão. Então, para quem não monta, faz esse teste aí para você ver como é que é difícil para a gente a pé. Imagina você controlar um ser vivo de 4 patas. E para quem já monta, eu aprendi da seguinte forma. O Zé Paulo, ele fazia assim, ele colocava um salto na pista de grama que ele tinha e me mandava fazer a curva. E quando eu achasse que tivesse faltando 3 lances, eu começar quando você achar que faltam os 3 lances, você conta. 1, 2, 3. E aí, vindo pelos 2 lados, lá de longe, e quando eu achava que estava faltando 3 lances, eu contava. Se eu fizesse bem isso naquele dia, no dia seguinte, com algum outro, ou depois de 3 dias, ou no próximo treino, agora você vai contar 5 lances. Vira, e quando você achar que está faltando 5 lances, você conta. Com obstáculo baixo. Sim. Tem que ser obstáculo. Não adianta a pessoa colocar a vara no chão, porque a vara no chão não tem parábola. Então, não é salto. Tem que ser um salto. 1 metrinho, não precisa mais. Pode botar mais baixo até, quem salta menos. Sim. E aí, mas é uma coisa de longo prazo. Não adianta achar que isso vai aparecer de um dia para o outro, que não é assim. Vai lá, treina um dia assim, 3 lances, 5 lances, 6 lances. A gente terminava fazendo em 11, 12. Quando eu fazia em 3, o Zé Paulo já fazia em 12. No final de um ano, assim, eu conseguia fazer a mesma coisa. Mas no final de um ano, quando ele começou a me ensinar sobre isso. Então, para mim, veio dessa forma. Entendi. Então já fica aí para todo mundo escutar, pessoal. Tem que treinar, não adianta, é treino. Não tem fórmula mágica, não dá para colocar um óculos e ver. Se desse, né? Quem sabe um dia alguém inventa isso. E uma outra pergunta é: quais são os critérios, na sua opinião, que devemos observar para um conjunto subir de altura, subir de categoria? Para mim, o que eu creio, o que eu vejo, né, o que eu vi nesse tempo todo, é quando começa a ficar fácil. Né? Quando você tem uma constância na facilidade. Né? Você salta 1 metro. Né? Eu acho que as pessoas eu acho que o que eu vejo é que nas categorias mais baixas, quando chega no 1 metro ali, 1 metro, 1 metro e 10, é uma altura que eu gosto que, por exemplo, os meus alunos percam mais tempo ali. Porque aí você dá uma reforçada muito grande na base da pirâmide. Então, aí a pirâmide depois ela pode ir mais alta. Eu acho que essa altura, até ali, até 1 metro, cada um tem o seu tempo. Vai depender de aptidão atlética, né, aptidão física e de cavalo. Sim. Se você está bem montado ali, você chega mais rápido. Mas no 1 metro, acho que começa a formação técnica, eu acho, sabe? Ali você já vê quem tem mais distância ou não, quem tem mais cavalo ou não, que às vezes a pessoa... Ali você já vê um pouco. Aí ali 1 metro, 1 metro e 10 é bem a base, assim, você vai reforçando bem isso daí. Aí, para subir, eu acho que conforme vai ficando maior do que isso daí, mais tempo a pessoa tem que ficar no 1,10 m, no 1,20 m. Agora, se você tem aptidão física boa, né, e você tem como comprar cavalos que te levem mais rápido aonde você pode, fazendo uma equitação básica, que é possível, mas se você não tem uma equitação básica, você não vai passar muito daquilo ali. Então, acho que para a pessoa mudar de série, precisa ter uma repetição de provas e de treinos com muita facilidade. Harmonia, sabe? Que fica uma coisa harmônica e a gente sobe um nível. Não, já repetimos muito ali
desse jeito e você fez várias vezes bem, tá uma coisa simples, tá bom de ver. Vamos forçar né, um pouquinho mais e ver como é que vai, se a gente se mantém. Porque às vezes também vale muito a pena você ir para uma série um pouco mais alta, fazer 2, 3 provinhas e voltar. Isso. Eu faço muito isso. Não só com os meus mais velhos, os que saltam grande prêmio, mas também os outros eu vou, subo, salto 2 provas, às vezes uma prova numa altura um pouco mais do que ele faz, depois volto mais uma vez. Porque aí você já vê, você bota o pé ali e vê como é que... Foi. Oi. Entendi. Até porque muda, né? Quanto mais alto, mais o percurso fica um pouco mais difícil e por exemplo, começa a ter duplo, começa a ter triplo, começa a ter umas As linhas, dificuldades. as linhas, acho que hoje em dia são a pior parte. Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho que vale a pena, às vezes, você subir e voltar. Subir até você firmou, mantém alto. Aí, depois ali, a mesma coisa. Ficou bom naquilo ali, sobe, força um pouquinho, depois, se precisar, volta, sabe? Entendi. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma pergunta para você. Tem bastante aqui, algumas eu já fiz porque eu já tinha anotado, mas acho que vai aparecer aqui. Como foi sua experiência agora nos Estados Unidos? O que que você achou, de ter competido lá? Foi muito bom. Gostei muito. Eu já não saltava competições fora de casa, exterior, acho que desde os meus 27 anos, que foi quando eu morei lá na Europa, dos 23 aos 25, depois eu fui pro México aos 27. Então, desde os 27 anos. Uhum. Para mim era difícil me manter em forma sem poder fazer algum circuito fora. Foi muito bom. Eu comecei muito bem, já ganhando prova, e depois nas provas seguintes classificando. Aprendi muito, que é muito cavaleiro bom, muito cavalo bom. E aí você vê que vários sistemas, de várias formas, funcionam, e você vê que realmente o sistema simples, né, e bem feito é o que dá certo. Na Copa eu fui justamente para saltar uma Copa lá, e nessa Copa eu não me saí bem. E foi justamente onde eu aprendi mais, né? Porque eu deixei de treinar de uma certa forma, eu mudei um pouco. Às vezes você quer absorver mais, né? Você está muito tempo sem sair das provas de altíssimo nível, né? Que lá é de altíssimo nível. E mesmo eu já chegando e ganhando, quando for chegando próximo à Copa ali, você acaba querendo absorver mais para poder dar o seu máximo. E eu acabei optando por uma linha de treinamento diferente da que normalmente eu passo. E aí acabou não dando certo. E você vê que mesmo você tendo muita experiência, o esporte é tão vasto, é tão vasto que você tem muito que aprender ainda. Eu aprendi muito sobre mim. Eu acho que é Isso importante você ser humilde, você estar com os ouvidos abertos sempre, mas às vezes você tem que realmente saber que você é tão bom quanto todo mundo, saber que sabe ninguém é mais. É, é, Depois vocês encostam aqui só por causa do. Desculpa, desculpa. Sem problema. Então, aprendi muito sobre mim, assim, sobre o quanto a gente tem que acreditar no que a gente faz, né? O que a gente faz aqui também é bem feito, e foram 3 meses assim mágicos. Foi muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Isso é muito bom, porque a gente começa a mexer e aumentar nosso repertório, né? E aí é Sim, um aprendizado. Próxima vez você já sabe. E se errar de novo, vai aprender de novo. Então, isso com aí. certeza.
É um ponto muito importante. É, daqui a pouco o Instagram vai encerrar a gente, mas aí, antes disso, eu queria que você falasse duas coisas. A primeira um recado para o pessoal, principalmente da escola, que está começando no salto e tem muita gente que pensa em seguir a carreira ou pelo menos chegar a níveis a competir em alturas maiores. E depois eu pergunto outro. Mais um recado para o pessoal que. Eu acho que para quem quer viver disso daí, do que a gente faz, você tem que aprender o máximo possível, que tudo não é muito fácil, mas aprender o máximo possível sobre cavalo. Você tem que ser o mais íntegro possível naquilo que você faz. Tem que ser sempre o mais claro naquilo que você faz. Você tem que ter o máximo de respeito possível pelo cavalo. Você tem que aprender como é que eles funcionam, o que eles precisam para estar bem e render o máximo possível. Saber que eles conseguem converter a energia que a gente gera, eles não só absorvem isso, mas ampliam. Então você tem que saber que o teu estado de espírito importa muito, que às vezes uma cobrança nossa, num momento que às vezes você quer ganhar a qualquer custo, em pouco tempo aquilo ali vai ter uma moeda de volta desfavorável, isso é um fato. Quanto menos recurso você tem, quanto menos cavalo você tem, mais você aprende sobre isso. Uma pessoa que tem a capacidade de ter mais cavalos não consegue absorver tanto quanto né, quem não tem. Porque substitui um por outro muito fácil, né? E para quem quer montar, quem quer fazer esse esporte, não quer viver disso, mas quer chegar no seu máximo, eu penso da mesma forma. Tanto a que vive disso, ou a que não vai viver disso, tem que gostar e aprender o máximo sobre cavalo. Não quer ser profissional, mas quer montar no seu máximo, aprenda o máximo possível sobre o cavalo. Sim, muito bem. A última coisa é se você pudesse emprestar uma característica sua para outras pessoas. E já está dando aqui 2 minutos. Qual seria essa característica? Minha determinação, acho que você tem que ter, e a paixão. Você tem que ser apaixonado por aquilo ali. Eu acho. Eu sou apaixonado. Eu amo. Faz amo uma cavalo. diferença. Enorme. Sim. Enorme. E determinação. Marcelo, eu queria te agradecer em nome da equipe Alejandra Fernandes. A gente está muito feliz de estar fazendo essa live com você. Principalmente pela Alejandra, que ela falou, não esquece. A gente está com saudade do Bento, do Heitor, da Diana, então apareçam quando puder. Com certeza. Estiverem aqui no Rio, dá um pulinho lá no Ares. E, enfim, muito sucesso na sua carreira e continue. Muito obrigado. Obrigado a todos aí por esse apoio. Obrigado mesmo por todos aí que entraram. Eu tô vendo, passando o nome aqui de cada um. Obrigado mesmo a todos. E espero que haja uma próxima vez que a gente possa se ver em breve. Com certeza. Bem em breve a gente arruma mais coisa para gravar.